Olá, tudo bem? Eu quero te mostrar aqui nesse vídeo uma imagem e gostaria que a partir dela a gente pudesse conversar sobre como o design pode ajudar a comunicação e marketing, tanto a posicionar a empresa quanto também aumentar as vendas. Mas para que fique mais claro aqui o nosso exercício, eu vou trazer uma imagem, vou convidar você a olhar para ela e juntos a gente vai aqui tecer algumas hipóteses sobre essa imagem e como a gente pode melhorá-la para alcançar os objetivos que a empresa deseja, que a gente deseja. Vai ser um exercício aqui para a gente entender realmente a aplicação do design e seus princípios, ajudando a gente aí a vender mais e posicionar a nossa empresa. Vamos comigo? Então eu vou começar aqui colocando na nossa tela uma imagem e vou mostrar a imagem aqui de um banner, tá? É um anúncio de salão de cabeleireiro, um salão de beleza, que é especializado em cabelos, apliques e também em maquiagem. Vou colocar aqui para a gente olhar para essa imagem que a gente tem. Muito bem. Aqui a gente está vendo esse banner. O banner foi inspirado, foi baseado numa arte real que eu peguei ali da internet, trouxe para nós, fiz uma adaptação, estava em inglês inclusive, eu passei para português, para que a gente conseguisse olhar e conseguisse entender as informações aqui todos juntos, tá? Então essa daqui é o banner que nós temos, um anúncio que a gente pode receber de forma impressa quando a gente está andando ali no nosso dia a dia, a gente está andando aí pela cidade afora, a gente recebe esses banners, então pode ser, esse folheto que a gente recebe, ou pode ser de repente até algo que a gente viu ali na internet, quando você está navegando em algum lugar aparece essa imagem. Então essa é uma imagem real, como eu falei, foi adaptada, trouxe para cá para a gente olhar. E qual que é interessante? Essa imagem, ela tem ali a apresentação da empresa, então o que é a empresa, o segmento da empresa, fala da fundadora, mas também fala de duas promoções e faz um convite, convida as pessoas também, faz um convite para quem recebe isso dentro da sua estrutura de informação. Quando a gente olha para tudo isso, a gente tem algumas dificuldades e talvez a gente levasse mais tempo para conseguir identificar do que é esse banner, do que é esse anúncio, o que ele está nos provocando a fazer. Inclusive a gente a gente mostrou essa imagem, a gente fez uma pesquisa aí, mostrou para homens e mulheres entre 30 e 40 anos, a gente mostrou essa imagem e perguntou ali abertamente, o que as pessoas achavam, do que se tratava aquele banner, enfim, o que ele informava, o que estava mais interessante, o que não estava tão interessante, e a gente teve algumas respostas sobre isso, que trataram aqui e falaram, olha, esse banner eu achei ele divertido, ele parece ser alegre, ele tem aqui bastante, ele é muito colorido, ele forma muita coisa, parece que é uma empresa que faz bastante coisa realmente, mas também me soa um pouco amador, parece um pouco amador aqui, a parte do produto, parece que eu vou encontrar aqui um salão de beleza um pouco amador também, eu não estou muito confiando, enfim, não sei se eu entraria em contato, a menos que eu conhecesse a pessoa, se eu entraria em contato ali para poder fazer um serviço, enfim, conseguir ali tratar o meu cabelo, fazer um aplique, uma maquiagem. Então, a gente teve essas impressões, amadorismo, teve uma coisa da diversão, teve uma coisa do colorido, do muito serviço, mas de forma geral as pessoas também se sentiram pouco confiantes em entrar em contato com esse produto, com esse serviço, por causa dessa imagem. Então, o que é interessante a gente pensar? A gente tem essa imagem e aí falamos, como que a gente pode então aplicar todos os conceitos, os princípios que a gente tem de design para ver se a gente consegue informar melhor para as pessoas qual é o objetivo, qual que é a mensagem central, o que essa empresa, o que esse serviço está comunicando nesse anúncio. Então a gente trouxe aqui uma proposta e falou, vamos trabalhar com essa própria informação, vamos reestruturá-la utilizando o design e vamos ver se a gente alcança um resultado mais bacana em pesquisa, tá? Então a gente também fez uma pesquisa depois de aplicar para entender ali a comparação entre uma coisa e outra. Para a gente entender o processo de design, principalmente quando eu falo como que o design vai ajudar a parte de comunicação e marketing, a gente tem que partir do momento ali de definir qual é o objetivo da ação. Então o marketing, ou a mesma comunicação de modo geral, para cada comunicação ela tem um objetivo, O marketing também tem os seus vários objetivos que são separados em muitas ações. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual que é o objetivo. E eu já falei um pouquinho qual que era o objetivo dessa peça especificamente. Então vamos acompanhar aqui a análise que a gente fez a partir da própria imagem. Então aqui a gente vai ver a imagem e a gente mapeou o que
tinha de conteúdo nessa imagem. Então vocês vão me acompanhar aqui, são 10 conteúdos de um modo geral. Então a gente tem, por exemplo, o primeiro conteúdo ali, a própria fundadora, que é uma coisa importante, a empresa queria falar, a gente tem a parte da empresa, a gente tem o segmento, a gente tem o slogan, a gente tem um contato de telefone inicialmente, tem um bloco de serviços, tem a parte de promoção. Também, deixa eu mudar aqui minha posição para vermos aqui o restante da lista. A gente tem imagens ilustrativas, promoção, endereço e chamada para ação. Então, de um modo geral, a gente conseguiu mapear 10 blocos de informação, que são esses agrupamentos de conteúdo que passam ali, cada um deles passa um valor, né? Uma coisa que é interessante e que a pessoa que recebeu vai precisar para poder entender ou a mensagem ou executar uma tarefa. Então, por exemplo, eu vejo no bloco de contato, eu sei que se eu precisar entrar em contato, está ali a informação que eu preciso. A promoção é um bloco interessante porque eu entendo qual que é ali a chamada, aquilo que vai ser feito para que eu então me atraia a talvez fazer um primeiro contato com essa empresa, né? Então, ao todo, a gente tem aqui os 10 elementos que a gente vai trabalhar para essa imagem. Uma vez definido esses 10 objetivos, né, esses 10 elementos de informação que a gente precisa, o que o design vai trabalhar logo em seguida? Então, se eu sei que são 10 blocos de informação, esses 10 blocos de informação precisam estar ali presentes. Então, a gente considerou aqui no nosso exemplo ilustrativo que aqueles 10 elementos precisavam estar presentes nessa comunicação. A gente não podia excluir nenhuma informação que estava ali, porque todas elas eram consideradas muito importantes. Então, baseado nisso, o que o design faz, né, logo depois disso? Né, entendendo qual que é a estrutura de informação e qual é o objetivo. Lembrando que o objetivo aqui era comunicar, né, ali as promoções que a gente viu na imagem. Então, a imagem falava de promoções, então isso é uma coisa importante, né, comunicar. E também a chamada para ação. Chamada para ação é aquilo que a gente tem para todas as peças que a gente faz, que é o convite, né? No fim, um anúncio, ele está fazendo um convite para você. Então, nesse caso específico da imagem, o convite era: faça que agende um horário com a gente, né? Venha aqui aproveitar as promoções ou venha aqui por causa da qualidade do nosso serviço e agende aqui uma promoção. Então, se a gente volta aqui para a imagem, só para a gente relembrar, né? Então, a gente tem aqui as 10 informações que a gente precisa e quando a gente fala, então, aqui lá no fundo, né? No décimo item que é a chamada para ação, é o que a pessoa precisa fazer, né? Então, que é agendar um horário com o salão de beleza. E as promoções também, mas a gente considerou todas as informações importantes. Essas duas são consideradas o objetivo dessa peça. E as outras é tudo aquilo que vai compor a informação para que a gente consiga, então, ajudar as pessoas a decidirem entrar em contato com o nosso salão de beleza aqui no nosso exemplo. Então, quando a gente parte desse momento e a gente tem esse desenho, a gente também agora vai olhar em como distribuir essas informações. Esse é o próximo passo do design. Então, antes da gente começar a fazer a parte visual, escolher qual que é a imagem, qual que é a cor, o que a gente vai usar, a gente constrói a informação, que é como eu vou distribuir esses 10 blocos de informação dentro do espaço que a gente tem. Então, essa imagem ela tem um espaço pré-determinado, né, um espaço fixo que a gente definiu. Poderia ser um espaço um pouco mais aberto. Quando é site, por exemplo, a gente tem uma rolagem, então eu tenho mais espaço. Mas para esse exercício, a gente preferiu usar uma imagem de tamanho fixo. Então, as duas imagens finais, seja esse primeiro banner que a gente viu, ou o banner que a gente vai construir a partir da aplicação do design, nos dois sentidos eles vão ter o mesmo tamanho, o mesmo dimensionamento. Então, tendo isso em mente, o que a gente falou? Tá, como eu vou distribuir essa informação? E a distribuição da informação, ela passa por compreender o que é mais importante para eu colocar na parte de cima, o que eu posso deixar na parte de baixo, o que vai estar embaixo, mas eu quero quebrar a leitura e chamar a atenção para aquele espaço. Tudo isso passa quando a gente vai planejar a estrutura da informação. E olha que bacana, quando a gente fez a distribuição da estrutura da informação, a gente conseguiu inclusive adicionar mais 2 blocos que não tinham. Então a gente colocou mais 2 informações que a gente considerou importante, que não estavam na primeira versão, mas que a gente considerou que era necessário e que fazia sentido a gente colocar aqui. Então vamos ver como que ficou aqui a nossa distribuição da informação, tá? Então aqui a gente tem agora 12 blocos de informação. Nós tínhamos 10, conseguimos colocar aqui mais 2 blocos de informação. Então a gente tem a empresa,
A gente ainda tem o contato, a chamada para ação lá em cima, joga logo na cara. A gente passou aqui, ela estava lá embaixo, né? A gente passou ela lá para a parte de cima. A gente tem a imagem ilustrativa agora, não ocupando um lado específico, mas colocando ela ali dentro da chamada próxima à chamada para ação, né? Dentro desse bloco de chamada ali entre o bloco 3 e o 4, porque imagem chama muita atenção. Então é legal que a gente deixe ali, porque a pessoa vai olhar para a imagem e a chamada para ação vai estar bem próxima. Isso vai ajudar a gente a elevar o olhar da pessoa para onde é a informação mais importante, que é a chamada para ação. A gente tem o segmento, a fundadora, tem os serviços, tem o endereço, tem a promoção, tem o slogan que a gente vai colocar também, e a gente adicionou um horário de funcionamento da loja física para que a pessoa possa visitar e também algumas restrições sobre a promoção. Porque do jeito que estava, a gente estava muito aberto, né? Então estava lá, aqui a promoção, vem aqui participar, vem aqui acompanhar com a gente, não tinha nenhuma restrição, o que pode levar, infelizmente, a alguns abusos. Então a gente falou, vamos colocar aqui uma informação sobre algumas restrições que a gente tem sobre isso. Então, a partir dessa estrutura, aí sim a gente foi atrás de características e elementos visuais para poder jogar em cima dessa estrutura. Então o esqueleto, ele continua aquele esqueleto, com aquela distribuição em blocos que a gente teve. Esses blocos, eles são bem marcados, isso vai ser bem importante para a nossa leitura, porque o nosso cérebro vai rastrear isso muito mais rápido. Quando eu vou olhar para os blocos e eles estão ali todos ajustadinhos, você lê muito mais rápido, eu leio muito mais rápido, todo mundo, a gente consegue rastrear mais rápido. Então o bloco, né, a estrutura da informação nos blocos, ela é muito importante. Com isso em mãos, a gente foi atrás de algumas características para poder aplicar nesse nosso banner, nesse nosso anúncio. Então a gente foi atrás, por exemplo, quais as cores que faziam sentido para aquela postura, né, para aquele posicionamento, na verdade, que o salão de beleza iria ter. Então normalmente elegância, delicadeza, charme, às vezes, são importantes para que o salão de beleza mostre o seu valor, né? O que a gente espera, que é um pouco do que a gente próprio espera quando a gente vai para um salão de beleza, né? Que a gente seja tratado ali com delicadeza, que seja um espaço de elegância, de acolhimento, e claro, no final que a gente sai ali cheio de charme também, né? Mais bonitos também, por que não? Então isso também era importante refletir na peça, né? Que ela trouxesse esses elementos. Então a gente pegou ali uma seleção de cores que a gente entendeu que fazia sentido, pegou umas tipografias e algumas imagens e a gente compôs uma primeira versão em cima daquela estrutura. Então vamos ver aqui como que ficou a nossa versão trabalhada. Então, relembrando, né, a gente tem a própria estrutura da informação, ou seja, ela continuou com os nossos blocos, e aqui nós temos a peça já produzida. Nessa peça, a gente então conseguiu aplicar, então eu vou passar aqui a minha imagem para o outro lado para a gente ver as cores, né? Então a gente conseguiu aplicar. A gente trouxe alguns elementos, né, alguns sinais gráficos que ajudam a gente a colocar ali charme, colocar em alguns momentos para chamar a atenção da pessoa, mas também para criar ali um acolhimento, uma proximidade. Então a gente usou estrela, e você viu que a estrela aqui, vocês estão vendo que a estrela ela é um pouco arredondada, né? Formas arredondadas são mais delicadas e também traz mais proximidade do que aquelas muito angulares. Então a gente fez aqui uma estrela um pouco mais estilizada, tem o círculo, tem a própria linha. A linha é muito importante, ajuda a gente a dividir conteúdos também. A gente escolheu duas tipografias para trabalhar, né? Então a gente está trazendo aqui tanto a Didot quanto a Monrope para poder compor esse desenho. Então é uma mais que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, refinada, e uma outra que a leitura ajuda mais, por isso que a gente trouxe a Monrope para ajudar também, né? E as cores, o rosa, o dourado e o marrom acinzentado que a gente trouxe para trabalhar dentro disso, né? Até o marrom, porque está próximo do dourado e a gente consegue criar algo um pouco mais equilibrado, mais harmônico dentro da composição visual. Então a gente conseguiu colocar aqui um destaque muito grande para o nome, né, da empresa, tem ali o contato, ainda continua presente, a gente tem ali tanto a imagem com o segmento, né, que é o salão de beleza, e de quem que é, né, quem compôs, quem fez, que é a proprietária ali, junto, compondo esse grande banner, vamos chamar assim, um banner dentro do banner, mas esse cabeçalho que chama a atenção. Trouxemos o QR Code, que é bastante utilizado, para a pessoa ali tem uma chamada para ação e imediatamente já tem como ela fazer essa ação, se ela quiser. Então o QR Code é uma coisa bacana que a gente trouxe para cá. E vocês vão perceber que ali no fundo, né, no final, na verdade, a gente dividiu em 3 colunas muito bem marcadas. Você bate o olho e vê que são 3 colunas. Isso ajuda muito na nossa leitura. Então a gente tem 3 colunas, a primeira coluna ali com serviços já numa listinha, que também ajuda a gente a ler. Quando a gente tem o Venha Visitar, que é um outro convite, a gente consegue colocar também
tanto o endereço quanto o horário de funcionamento para a pessoa poder ali, se quiser, ir visitar presencialmente, e também as promoções, que era o destaque ali que a gente gostaria de trazer, com os valores bem marcados, né? Porque os valores são importantes e a gente também olha bem rápido para valores. Os valores chamam muita atenção do nosso olhar para uma questão cultural. Então a gente colocou ali mais peso nesses valores, até porque são promoções. Então são valores que de alguma forma são especiais, né? Então por isso que eles estão até destacado. E dentro da composição das imagens, como sempre, diversidade, para poder criar conexões com diferentes públicos, né, para que a gente possa trabalhar. Então aqui a gente fez uma primeira composição, utilizando todos esses elementos, em cima de uma estrutura informacional, né, uma estrutura da informação muito bem marcada. Quando a gente fez a pesquisa, né, a gente levou então tanto o primeiro banner, o banner A, quanto esse banner aqui, que é o banner B, e a gente fez uma pesquisa mostrando, né, os dois separadamente, também em ordem inversa. Então parte do público recebeu primeiro o banner A e depois o banner B, e parte do público recebeu primeiro o banner B e depois o banner A. Olharam para esses banners e depois a gente fez uma conversa muito aberta. Como foi uma pesquisa qualitativa, ou seja, a gente conversou com essas pessoas, foi muito aberta, foi muito franca, a gente fez perguntas abertas também, e as pessoas foram declarando o que elas acharam dessas imagens. Vamos ver aqui na comparação como que foi, né? O que as pessoas perceberam em relação a esses elementos. Então, foram 7 características que a gente conseguiu retirar ali de cada um desses exemplos, né? Então, no primeiro banner A, quais foram as características que mais apareceram, né? Então, as pessoas falaram, isso me parece um pouco amador, né? Então, amadorismo, alegria, confusão, diversão, a leitura difícil, muita coisa oferecida e pouco confiável, foram coisas que as pessoas declararam abertamente. Então, a gente só fez uma pergunta aberta e as pessoas foram falando ali abertamente, a gente depois catalogou todas as respostas e foi identificando esses padrões. Quando a gente fala no banner B, né, no caso, a gente consegue ver ali outras características, entre elas, né, que foi chamativo, eu achei chique, confiável, elegante, o entendimento é fácil, enfim, a gente viu outras características que eram importantes. O que é legal aqui, quando a gente olha para essas duas imagens, e a gente colheu abertamente a impressão do público. E aí que também faz muita conexão com isso que a gente está falando entre comunicação e marketing sendo apoiados, né, por design ajudando ali comunicação e marketing. Por quê? Marketing tinha o seu próprio objetivo, né? Aqui no nosso exemplo, o objetivo do marketing era transmitir valores dessa marca. E os valores eram delicadeza, charme, elegância, então tudo isso estava presente e surgiu organicamente. As pessoas declararam isso por sua própria vontade. Não havia uma lista, ela escolheu. Ela falou, usou as palavras dela e a gente trouxe isso. Além disso, para a comunicação, o que era importante? Entender que as pessoas identificavam que havia uma chamada para ação, né, no caso um horário, e que havia promoções disponíveis dentro desse anúncio. E aí a gente fez a pesquisa e identificou as duas coisas. Tanto, né, no banner B, tanto as pessoas conseguiram identificar alguns valores que a gente considerou importante para o marketing, quanto a comunicação, ou seja, a ação e a promoção, eram facilmente identificáveis dentro dessa peça. O que é interessante, né? O que isso nos mostra? Que isso desponta, né, esse banner B, ele desponta como uma ótima opção para que a gente consiga mostrar isso para as pessoas e alcançar o objetivo e comunicar os valores de marca. Isso é o design ajudando comunicação e marketing, que a gente consegue levar e usar elementos visuais e estruturais para conseguir fazer, né, cumprir esses dois objetivos também da empresa, né, se comunicar e comunicar aquilo que precisa e também alcançar ali um marketing que mostre, por exemplo, os valores que a marca tem. Então, na nossa pesquisa, ele já despontou como algo interessante para a gente trabalhar. Então, voltando aqui para a imagem, a gente então pode comparar tanto a versão A, né, quanto a versão B. Mas o que é legal quando a gente também trabalha com a estrutura da informação, e por isso que no design a primeira coisa que a gente faz é a estrutura da informação, ou seja, a gente não vai partir diretamente para já colocar as imagens, cores, etc., mas a gente também vai entender como que essa estrutura ela pode estar ali, é que eu posso aplicar a mesma estrutura e mudar os elementos visuais, alcançando ali, mantendo a eficiência, na verdade, na comunicação, mas alcançando talvez uma
outra impressão para quem observa. Então, dependendo do público, né? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Dependendo do público, o que a gente tem? Às vezes o público é mais refinado, quer uma coisa mais romântica. Às vezes o público é um pouco menos romântico, é uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais séria. Tudo isso vai depender também da identidade que essa marca quer passar e dos valores dela. Então, eu posso usar a mesma estrutura, mudar alguns elementos visuais e alcançar esse objetivo também na parte de posicionamento, da comunicação, mantendo toda a eficiência que eu preciso em comunicar isso para as pessoas. Então, a gente fez um estudo aqui também para mostrar, mantendo a mesma estrutura, como é que eu posso criar variações e poder testar, de repente, essas variações também. A gente testou a banner A e o banner B, mas eu posso testar outras variações também. Então esse aqui é um exemplo que a gente tem e veja, é o mesmo esqueleto, é a mesma estrutura da informação que nós temos. Então aqueles nossos blocos que a gente desenhou, eles estão aqui nos mesmos lugares, das mesmas formas estruturais e também facilitando e ajudando bastante a gente a compreender a informação. Aqui o que a gente manteve? Sinais gráficos são os mesmos, tá? A cor a gente tirou o rosa para deixar um pouco menos delicado, um pouco menos romântico. A gente acabou tirando o rosa, né? Trouxemos aqui outras fontes tipográficas para que a gente pudesse ali trazer outros apelos para quem observa, né? Então vocês vão ver que mantém a mesma estrutura de informação, mas mudando aqui a linguagem, a aplicação de alguns elementos visuais, a gente tem uma outra impressão ao olhar para isso. Há pessoas que vão gostar mais desse banner, que a gente vai chamar de banner C, e pessoas que vão gostar mais do banner B, como talvez tenham pessoas que vão gostar mais do banner A. Isso não é uma regra, tá? Por isso que a gente testa. O design ele vai produzir peças, vai testar qual que performa melhor, né? Qual que tem o melhor desempenho com o público, porque isso pode mudar bastante, a gente não tem ali uma regra definida para isso, tá? Então vamos ver aqui agora o comparativo entre o banner B e o banner C, né? Então, mesma estrutura, tá? Mesma estrutura da informação. Se vocês olharem bem, os elementos, né? Eles estão no mesmo campo de informação, né? Claro que um está mais alinhado à esquerda, o outro está alinhado mais à direita, mas é a mesma informação, tá? É o mesmo local de informação que a gente tem. E os dois são fáceis de rastrear, né? O que é o rastreio? É aquele quando você bate o olho muito rápido e você captura ali 3 ou 4 informações dentro da imagem. Então, eu vou rastrear e identifiquei 3 coisas aqui na imagem. Então, essas 3 coisas que você identifica foi por meio do rastreio. Você não leu a informação. Seu cérebro só identificou alguns elementos e tirou ali uma conclusão do que se trata esse material. Então, dentro disso, né, que é o que a gente está trabalhando, a gente consegue ter, então, a comparação entre os dois elementos que a gente construiu a partir da mesma base, a partir da mesma estrutura. E vejam como a gente consegue alcançar, e eu vou mudar aqui também de novo de lado para que a gente possa observar também o banner C, no caso, né? Quando a gente vai observar aqui, vocês vão ver que a gente vai talvez preferir um ou outro, um vai falar mais com a gente, o outro vai falar mais com a gente. A gente pode testar isso e ver a performance também, porque há um objetivo aqui que é a conversão. Então eu posso, por exemplo, distribuir e ver qual dos dois levam as pessoas a entrarem mais em contato com a gente, porque isso pode mudar, tá? E tá tudo bem. E o que é legal, quando eu falo do mundo digital, né, e a gente fala bastante do design digital, é interessante porque no digital a gente consegue mostrar essas duas versões, né, no caso a B e a C, para um grande grupo de pessoas de forma automática. O próprio sistema automaticamente ele vai mostrando ali aleatoriamente a versão, primeiro B ou só o C, e aí vai mostrando para as pessoas e vendo qual que performa melhor. Porque no fim, o que vai trazer ali um desempenho bacana entre as duas versões é uma média estatística, ou seja, qual percentual de pessoas que viram, né, o banner B e o banner C, qual desse percentual converteu, ou seja, marcou um horário aqui com a gente, ou veio nos conhecer, e com isso eu vou entender o que vai funcionar melhor. Então o teste é muito importante, né? Não é só uma coisa de beleza. Eu posso olhar para ali, para o B e para o C, e falar, mas eu acho o C mais bonito, mas eu acho o B mais bonito. Tudo bem, a gente pode achá-los mais bonitos, mas a gente tem que ver o que converte mais, e isso pode mudar muito. E estatisticamente é importante entender, então, essa porcentagem, né, de pessoas que fazem aquilo que a gente quer, ou seja, agende um horário, entre em contato conosco, né? Então, isso que é interessante, por isso que a gente compara. E no design digital, isso é bem fácil de fazer, como eu falei. A gente consegue automatizar isso e ir mostrando, e ele vai entendendo qual que performa melhor com o nosso público-alvo. O que também é uma coisa importante, eu falo bastante disso sobre design. A gente não é o usuário, a gente não é o cliente final.
Vamos supor que nós aqui, nós dois, nós vários que estão nos assistindo, não sei, somos donos desse salão de beleza. Se a gente é o dono do salão, né, se nós somos proprietários desse salão, olhar para um e para o outro e falar eu gosto mais desse, tudo bem, mas isso não significa que vai performar melhor com o seu público, porque as pessoas que compram de você não necessariamente pensam como você. Por isso que é importante a gente criar, né, baseado ali em preceitos de design, como a gente fez, e testar para ver o que performa melhor, porque às vezes nossos clientes preferem, têm gostos diferentes do nosso. E no fim o que a gente quer é gerar mais negócio, não é deixar só com a minha cara, né? Não é arte isso que a gente está falando. Então pode ser que eu prefira, por exemplo, o banner B, mas eu entendo que o banner C performa melhor, ele traz mais contatos. Vamos fazer mais do banner C, vamos mostrar mais do banner C. Não é necessariamente um gosto pessoal meu, mas é aquilo que vai trazer mais resultados para o negócio. Isso é super importante e por isso que o design vai trabalhar com isso. Vou trazer aqui então de novo a imagem para a gente manter ela aqui fresca, né? A gente vê os dois exemplos, mas relembrando então, se a gente for falar e aqui resumir, a gente já consegue entender que o design vai, né, e facilita e ajuda ali o trabalho de comunicação e marketing de pelo menos duas formas. Aqui no nosso exemplo a gente conseguiu ver, né? A gente já conseguiu observar pelo menos dois jeitos. Um deles que é, ao estruturar a informação, fica mais fácil, né, a gente dar destaque para aquilo que a gente quer que seja, né, o olhar do cliente, né, do usuário, ou seja, colocar ali, destacar as duas ações que a gente está falando, que é agende um horário e essas são as nossas promoções do mês, né, nesse exemplo. Então isso a gente ajuda a partir da distribuição da informação e do elemento de usos visuais, o uso de elementos visuais que ajudem o olhar olhar, né, a ver aquilo que a gente deseja, né, destacar. Isso ajuda muito. E uma outra coisa também é a relação dos valores que a marca quer oferecer, né? Então a marca quer ser mais delicada, quer ser mais refinada, quer ser mais chique. Então a gente consegue utilizar fontes tipográficas, cores, elementos e sinais gráficos para ajudar a trazer essa impressão de refinamento. Ah, não, eu quero ser lúdico, eu quero ser uma coisa mais divertida. A gente vai usar sinais gráficos, cores, e elementos que possam trazer essa coisa mais lúdica, mais divertida, de repente uma ilustração, cores mais fortes, mais vibrantes. Tudo isso a gente pode fazer quando a gente trata para, por exemplo, ir para um lado mais lúdico, mais sério, mais tradicional. Isso a gente consegue transmitir por meio do visual. Então, por isso que a gente utiliza tanto o design para apoiar nesse sentido também. Então, o estudo que a gente fez aqui do banner, né, partindo ali do banner A e depois a gente fez a estrutura, o banner B e aí uma variação para o banner C ainda, a gente viu aqui como aplicar design, como o design aplica ali para facilitar, para apoiar o trabalho de comunicação e marketing também. E como sempre, fica aqui meu convite, precisando e sabendo e querendo saber mais também sobre design, a gente tem também mais informações, bastante conteúdo e, claro, serviços na área de design em faberhouse.com.br. E eu fico por aqui e vejo você então no próximo vídeo. Muito obrigado!